A gente recebe agora o Sandro Teixeira, que é professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Né? Boa noite, Sandro. Está com a gente aí já, né, professor? Boa noite, Caio. Boa noite a todos na bancada. Lorival, professora Fernanda, uma honra estar contigo, a Thaís e o professor Hussein também, que também é uma honra, grande pesquisador de Harvard. A honra é toda nossa, viu, professor? Antes de eu jogar a bola para você, vamos só dar uma olhada nos números do poderio militar de Israel e do Irã. Tá aí na tela já. O orçamento de Israel é de 19,2 bilhões de dólares e do Irã de 7,4 bilhões de dólares. Israel tem mais de 169 mil soldados. O Irã tem muito mais, 610 mil. Israel possui 340 aviões, 340 aviões, 400 tanques e 51 navios. E o Irã, 288 aviões, 1.593 tanques e 200 navios. E o Irã apoia grupos radicais inimigos de Israel, entre eles, como sabemos, o Hamas, que tem até 30 mil combatentes nas estimativas. Né? Essa conta com até 30 mil foguetes também, a maioria fabricada dentro de Gaza, com alcance de 10 quilômetros a 250 quilômetros. E aí, vamos falar do Hezbollah, que atua a partir do sul do Líbano, tem 100 mil combatentes, 130 mil mísseis e foguetes com alcance de até 300 quilômetros. Entre eles estão mísseis de artilharia balísticos, antiaéreos, antitanque e antinavio. E o Hezbollah é considerado ainda um grupo paramilitar mais fortemente armado do mundo. Professor Sandro Matos, quando eu vejo esses números, eu fico com uma percepção, que pode estar errado, você me corrige, de que sozinho o Israel não conseguiria abrir um front direto ali com o Irã, né? Que precisaria, de repente, ali do apoio ocidental. O senhor tem essa percepção também? Como aproveitando um pouco do que já foi falado aí por vocês na bancada, né, especialmente a professora Fernanda, também o Hussein, cabe lembrar que o Irã conseguiu construir, mesmo com muitas sanções ocidentais, mesmo com a queda do programa nuclear, do pacto nuclear com as potências, né, o JCPOA, ele conseguiu construir uma série de atores irregulares na área, que são chamados de eixo da resistência, conseguiu equipá-los, não controla-os totalmente. É só olhar que os Houthis do Iêmen têm muita agência e liberdade de ação frente aos desejos de Teherã, mas conseguiu colocar atores robustos que conseguem deixar Israel com um sentimento de cercamento, especialmente no caso do Hezbollah, que tem uma capacidade operacional muito grande, talvez seja o movimento não estatal mais poderoso do mundo em termos militares, tem uma guerra com Israel em 2006, que pode ser considerada um grande empate, porque o Hezbollah conseguiu bloquear as divisões blindadas israelenses no sul do Líbano e conseguiu emboscá-las e impor perdas a Israel, embora a Força Aérea Israelense tenha tido um poderio grande e destruiu muito da infraestrutura do Líbano na guerra de 2006, a gente tem esses grupos todos, especialmente o Hezbollah, como esse sentido. Eu estou ressaltando o papel do Hezbollah aqui porque há uma espécie de discurso público, uma onda se formando em Israel, no discurso público, em analistas, em algumas autoridades, de que o Hezbollah vai ser a bola da vez, inclusive para demonstrar uma resposta a esse ataque iraniano. Uma ação contra o Hezbollah seria uma possível ação na qual não haveria uma escalada ainda maior da crise do que a gente já observa. Israel, inclusive hoje, realizou alguns ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano, embora esses ataques não tenham sido admitidos oficialmente, eles têm a assinatura de Israel, ataques de aviação com armas de precisão contra alguns possíveis centros de comando do Hezbollah. Então isso já demonstra uma ideia de cercamento por parte de Israel. E realmente Israel dependeria de uma coalizão para sustentar esse esforço. É exatamente nesse ponto que a declaração americana diz: a coalizão agirá em defesa de Israel, mas não em ofensiva a favor de Israel. É isso que deve ser colocado para que a gente possa fazer uma melhor análise nessa situação. Então é como o Hussein bem colocou: se o Netanyahu e o gabinete de guerra romperem o impasse e decidirem por uma ação contra o Irã, essa ação não vai ser apoiada nem por americanos, nem por franceses, britânicos, jordanianos e sauditas, que foram aqueles que levantaram as aeronaves e meios para defender Israel na noite do sábado.
Professor Sandro Teixeira, me desculpe que eu errei seu sobrenome anteriormente. Professor, bem brevemente, você apostaria em que tipo de resposta militar de Israel? Aproveitando o seu conhecimento, o senhor leciona esse assunto especificamente aqui nas escolas do Exército Brasileiro. Que tipo de aposta, que tipo de resposta o senhor aposta que Israel daria? Bom, ah, Caio, é realmente uma pergunta extremamente complexa. O histórico diria que talvez Israel partisse novamente por uma ação de inteligência, uma ação de sabotagem, uma ação no sentido de impedir, atacar diretamente o programa nuclear iraniano, que talvez seja o principal trunfo da construção de uma dissuasão iraniana frente a Israel e quaisquer outros adversários na região. Porém, o que a gente viu no sábado, tanto no ataque no dia 1º, com a destruição do consulado em Damasco, quanto o ataque de sábado, feito pelo Irã, são movimentos que não conduzem à lógica daquilo que em Israel é chamado de a campanha do entre guerras, ou a guerra entre as guerras, que é esse enfrentamento nas sombras entre Irã e Israel, assassinato de cientistas do programa nuclear, ataques contra oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, em quaisquer áreas do Oriente Médio, ataques a depósitos de armamento iraniano, principalmente na Síria, e ações do Irã contra Israel por meio desses grupos e atores por procuração, Hamas, Jihad Islâmica Palestina e o Hezbollah. Então a gente pode ver 3 possibilidades: um ataque contra o Hezbollah no Líbano, um ataque mais arriscado, porque hoje saiu uma declaração que é extremamente séria do Gabinete de Guerra, de que a Força Aérea deve se preparar para uma resposta. Esse é o tipo de ação que não indica um ataque próximo, que é somente a Força Aérea israelense que teria a capacidade de fazer um ataque em maior distância, ou uma ação de inteligência num futuro próximo, que é o que indica muito a declaração do Benny Gantz, que Israel responderia quando, num futuro próximo, no momento de sua escolha. Isso indicaria uma futura ação de sabotagem ou, inclusive, a eliminação de um outro comandante da Guarda Revolucionária e por aí vai. Seriam possibilidades que a gente estaria vendo nesse cenário. Ô, professor, é interessante que dos episódios mais interessantes aí de toda essa operação foi a defesa que países árabes fizeram, ajudando, né, Israel a se defender no sábado. O que isso significa em termos de geopolítica regional ali? Olha, Caio, em primeiro lugar significa, e aí pegando um gancho no que falava mais cedo o Hussein, que a gente precisa ter alguns cuidados em relação ao tratamento homogêneo das regiões, porque embora uma boa parte desses países tenha em comum o fato de, por exemplo, ter maioria muçulmana ou compartilhar a mesma língua, enfim, eles não são todos a mesma coisa e eles, portanto, defendem interesses pontuais específicos e, aliás, têm a sua própria construção histórica, social, política e de política externa muito particulares, né? Então, desde o básico de diferenciar árabe de persa, né, que a gente precisa manter presente, até o momento de compreender que vários desses países, eles mantêm uma política externa de relativa ambiguidade, porque também faz parte do jogo, né, nesse contexto de ambiguidade, garantir interesses materiais de sobrevivência e recursos concretos de poder que precisam estar sempre no radar. A gente não pode esquecer, e esse é um fator que para muita gente, inclusive, explicaria, né, o que aconteceu pelo Hamas no fim do ano passado, que Israel vinha num processo de construção de laços cada vez mais aprofundados com, sobretudo, o mundo árabe. Vinha numa esteira de negociações intermediadas por atores da região, vinha num processo, inclusive, considerado histórico, né, de criação de espaço de negociação, cooperação. A gente tem os Acordos de Abraão como um dos grandes exemplos desse processo, né, e que muita gente, naquele momento, interpretou isso como um enfraquecimento relativo dos inimigos de Israel, porque na medida em que essa coalizão
vista como homogênea, todos da região contra Israel, vai perdendo força e você vai, no lugar disso, construindo a ideia de que, primeiro, nem é tão homogêneo assim e de que, em segundo lugar, é possível que haja um diálogo construtivo entre Israel e outros países que começam da Arábia Saudita e vão até o Egito, né? Então, isso cerceia a capacidade de construir a imagem do inimigo a ser combatido, que o Hamas, inclusive, sempre defendeu. Então, para muita gente, o que motivou aquele primeiro ataque no final do ano passado seria a percepção do Hamas de que o seu próprio espaço de influência dentro de Israel, não só em disputa com as outras alas que representam os palestinos na Cisjordânia, mas também do ponto de vista existencial do grupo, de que Israel era o mal a ser combatido, talvez começasse a ser minado por um canal cada vez mais aberto de Israel com outros parceiros da região. Ao mesmo tempo, a gente nunca pode esquecer que a política, ela é, de uma maneira geral, e na política internacional isso é óbvio, feita também de gestos que, em grande medida, passam pela conveniência do momento. A Jordânia mesmo, né, em alguns momentos, ela empreendeu falas muito duras em relação ao que aconteceu nesses últimos dias, ao mesmo tempo em que permitiu o uso do seu espaço aéreo, né? Então, a gente precisa entender que cada um desses atores, eles não estão colocados dentro desse tabuleiro regional apenas como pró ou contra Israel, apenas como pró ou contra o Irã. Eles são, antes de mais nada, pró os seus próprios interesses. E quando eles são pró os seus próprios interesses, eles estabelecem jogos de ganhos e perdas, muitas vezes que soam contraditórios ou que não correspondem do ponto de vista do discurso com a prática, mas que fazem sentido dentro de uma certa lógica. É como no caso das grandes potências, né? Eu ouvi agora o professor Sandro falar e ao mesmo tempo acompanhava aqui uma informação que acaba de ser publicada pelo jornal americano Washington Post, em que eles reportam que a Rússia teria anunciado, né, a predisposição em prover ao Irã, eventualmente, jatos de uma categoria específica para promover defesa e, assim como, transferência de tecnologia. Esse tipo de informação e, eventualmente, a confirmação desse tipo de informação recalibra também o papel dos aliados. Sim, sim. Porque, do lado americano, é evidente que, num primeiro momento, tendo em vista as eleições, tendo em vista o equilíbrio regional no Oriente Médio, tendo em vista outras guerras em andamento, não interessa que essa guerra escale. Sim. Interessa que os países troquem farpas entre si, mantendo os Estados Unidos alheios desse debate de uma maneira direta. Agora, se outros adversários geopolíticos mais relevantes são fagocitados para dentro do conflito, Irã puxando Rússia ou puxando China, os Estados Unidos vão ter outro tipo de cobrança. O cálculo se refaz. Sim. E me parece que é isso que a gente ainda não tem muito claro em relação a essa perspectiva agora futura. Eu gostei que você colocou até a informação do Washington Post, porque eu já ia, inclusive, para o Lorival, ia perguntar exatamente isso, né? A gente está vendo a mobilização toda dos países ocidentais, né? Puxado pela Europa e pelos Estados Unidos, mas e China e Rússia nesse jogo todo de agora em diante? Bom, a Rússia depende do Irã para conduzir a guerra contra a Ucrânia, né? Ela usa os mesmos drones que foram usados pelo Irã contra Israel, ela usa contra a Ucrânia e potencialmente mísseis também. Mas esses países não querem essa guerra, né? A Rússia já está lá com os problemas dela na Ucrânia e agora está até com uma posição de força, né, por causa da falta de ajuda americana. E, bem, realmente está do lado do Irã, isso ficou claro na reunião do Conselho de Segurança ontem. A Rússia ficou claramente do lado do Irã. Agora, Israel só é capaz de fazer esse tipo de ataque na Síria porque a Rússia não entregou para o governo sírio, o regime sírio, as baterias antiaéreas que seriam capazes de derrubar esses aviões, né? Exatamente para dar essa licença para Israel ao longo de vários anos para fazer esses ataques que violam o espaço aéreo sírio, né? E graças a essa ambivalência da Rússia, o Israel não ficou do lado da Ucrânia, né, nessa guerra. E a China menos ainda. A China
se beneficia da situação, porque compra petróleo depreciado do Irã e da Rússia, mas uma guerra global como essa traria muitos problemas econômicos para a China, né? A China depende muito do comércio internacional, mais do que todos esses países que estão envolvidos aí, né? Então, imagine, por exemplo, um bloqueio do Estreito de Hormuz contra o Irã, por exemplo, né? Ou pelo Irã, também pode ser. Tornaria difícil o fornecimento de petróleo para a China. A China é muito sedenta de energia e de alimentos, ela precisa do fluxo de comércio internacional e tal. Mas, se o Irã realmente entra numa guerra direta com Israel, talvez a Rússia forneça ali a inteligência militar, né? E talvez até a China também, mas não muito mais que isso.